Fala minha galera, tudo tranquilo? Professor Tiago Melinari e hoje estou de volta para trazer mais uma super dica de matemática para você. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, já aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Esse aqui é o meu Instagram pessoal, @tiagamelo7 e vale muito a pena você seguir para você receber várias dicas de física e matemática lá que eu posto diariamente lá no Insta. Antes de iniciarmos essa aula de hoje, também queria mandar um abraço todo especial para os meus alunos da Escola Técnica Estadual Clóvis Nogueira Alves, aqui em Sartalhada. Galerinha, hoje vamos estudar sobre um tópico incrível, presente em Enem, vestibulares, concursos públicos. Esse tópico é análise combinatória. Então, você conhece esse assunto? Você tem dúvida nesse conteúdo de análise combinatória? Vem comigo para a gente aprender um pouquinho dessa matemática do ensino médio. Vamos embora, seus problemas agora vão acabar. Olha só, gente, uma coisa importante, né? Só para vocês entenderem como é que vai ficar organizada essas aulas de análise combinatória é o seguinte. Cada tópico de análise combinatória vai ser abordado em uma aula, tá? Então, assim, por exemplo, essa aula aqui ela é uma aula introdutória, tá bom? É uma aula que eu vou explicar para vocês o que é análise combinatória, o que é que ela estuda, por que que ela é tão importante, certo? E aí, a partir das próximas aulas, nós vamos abordar outros tópicos, por exemplo, o princípio fundamental da contagem, arranjos, permutações, combinação. Então, assim, cada aula vai ser um tópico diferente, belezinha? Então, vamos lá. Olha só, prestem bem atenção. Bom, o que é que nós entendemos, né, sobre análise combinatória? A análise combinatória é uma parte da matemática que visa desenvolver métodos que permitem contar o número de elementos de um conjunto, sendo estes elementos agrupamentos formados sob certas condições. Então veja só, a análise combinatória, gente, ela vai estudar os métodos ou técnicas de contagem. E essas técnicas, elas vão nos permitir contar o número de elementos de um determinado conjunto. E esses elementos, né, desse conjunto, eles serão agrupamentos que são formados de acordo com certas condições. A um primeiro momento, né, você pode achar até que esses métodos sejam desnecessários. E isso pode até ser verdade, mas se você estiver analisando, por exemplo, um número de elementos muito pequeno para você contar, mas se você for contar um número de elementos muito grande, se torna praticamente impossível você fazer isso sem conhecer métodos de contagem. Beleza? Então é justamente por conta disso, né, que nós aí estudamos a análise combinatória. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos e aí vocês vão entender aí do que eu estou falando. Olha só. Aqui nós temos um primeiro exemplo que diz assim: A é o conjunto de números de dois algarismos distintos formados a partir dos dígitos 1, 2 e 3. Bom, isso aqui é bem simples, né? Se eu perguntar para você assim, gente, quais são os elementos do conjunto A e quantos elementos possuem esse conjunto A? O que é que você vai me dizer? Olha só, você vai dizer o seguinte: Tiago, já que o conjunto A é o conjunto formado por números de dois algarismos distintos, que são formados a partir destes dígitos, qual é a sua ideia? Vamos lá. Vamos pensar aqui no número. Tem que ser de dois algarismos e eles têm que ser todos distintos. Então, começando por 1, né? Vamos colocar aqui 1 na casa das dezenas. Então, nós temos aqui, ó, 1 e 2, né? Formou o número 12. E nós temos também o 13. 1, 2, 1, 3. Tá vendo? 12 e 13. São números de dois algarismos distintos formados a partir destes dígitos. Beleza. Se a gente começar por 2, né, colocar o 2 na casa das dezenas, eu tenho ó, 2, 1 na casa das unidades, ou então 2 e 3. Né, o 2 na dezena e o 3 nas unidades. E aí, finalmente, né, nós podemos ter também esse aqui, ó, começando por 3, aí ficaremos com 3, 1 e 3, 2. Pronto. Esses aqui são todos os elementos do conjunto A, né?
E aí, se a gente quiser determinar, por exemplo, o número de elementos de A, vê que é fácil, né? Só a gente contar, ó. Quantos elementos tem aqui no conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o número de elementos do conjunto A, nós vamos estabelecer aqui por meio dessa notação, né? Jogo da velha, A para representar o número de elementos de A. Isso aqui vai ser igual a 6. Beleza? Então, o número de elementos do conjunto A é 6. Tá aqui. Veja que a primeiro momento foi bem simples a gente fazer isso. Agora, quando chegar aqui no conjunto B, né, o que é que nós vamos ter? B é o conjunto das sequências de letras que se obtém, mudando a ordem das letras da palavra Ari, os anagramas da palavra Ari, né? Aqui é o segundo exemplo. Gente, olha só, o que é um anagrama? Um anagrama é você pegar uma palavra e você mudar a ordem das letras dessa palavra. E aí você vai formar anagramas, tá? São sequências de letras que você vai obter mudando a ordem das letras de uma palavra, certo? Então, por exemplo, quando a gente olha para cá, ó, a palavra Ari, quais são os anagramas da palavra Ari, né? Quais são as sequências de letras que nós podemos ter da palavra Ari? Vou colocar aqui, conjunto B. Aí, novamente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fixar o A aqui na primeira posição e aí nós podemos ter o quê? Ó? Nós podemos ter ARI, né? Nós podemos ter o A e R, né? Mudando a ordem, né? Eu posso começar por A seguido de R e I. Posso ter o A seguido de I e R. Vamos começar agora com a letra R. Vamos lá. O que é que eu vou ter? Ó? Rai. Ou então Ria. E começando por I, eu posso ter IAR e IRA. Aí observa que esses aqui são todos os anagramas da palavra Ari, né? São sequências de letras, né, que nós obtemos mudando a ordem das letras da palavra Ari. E aí nós vamos chegar em um número de quantos elementos? 6 elementos também, tá? Coincidentemente, a resposta deu igual aqui nos dois, beleza? Galera, mas vê agora esse terceiro exemplo, né? Que é o terceiro exemplo, na verdade. Vamos lá. Olhem agora esse terceiro exemplo aqui, né? O que esse terceiro exemplo diz? C é o conjunto de números de 3 algarismos, todos distintos, formados a partir dos dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Gente, esse conjunto C aqui, ele já é um pouquinho mais delicado. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Olha só. Com esses dígitos que nós temos aqui, são 8 dígitos, né? Ele quer que você forme conjunto de números de 3 algarismos. E esses números têm que ser todos distintos. Vamos imaginar aqui alguns números que nós podemos formar. Números de 3 algarismos. Bom, nós podemos ter aqui, ó, 123, né? 123. Nós podemos ter o 1, 2, 4, 124. Nós podemos ter o 1, 2, 5, 125. E muitos outros, né? Observa que começando por um aqui seguido do 2, ó, é 126, 127, né, que é o 127, 128, que é o 128. Eu poderia pegar esse 1 aqui, começar por 1, né, na casa da centena, e na casa das dezenas a gente tem o 3, ó, poderia ser 132, né, 132, 134, 134 e assim por diante. Observe, gente, que são muitas possibilidades. E isso, né, eu estou falando aqui começando por 1 na casa das centenas. E você pode começar tanto por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6,
por 7 ou por 8. Observa que você vai encontrar vários números, gente, vários números. Outro número aqui, por exemplo, vamos lá, 875 eu posso formar. Posso formar também 876. 876, né? Na sequência aqui, se a gente fosse organizar, né, direitinho, esse aqui seria o último número que nós formaríamos, né? De 3 algarismos, né? Porque seria, o maior seria com 8 na casa das centenas, o 7 na casa das dezenas e o 6 na casa das unidades. Porque nós não podemos repetir, né, nenhum desses dígitos. Olha só, não podemos repetir nenhum desses algarismos, com 3 algarismos todos distintos. É uma condição que ele dá. Então, olha só, aqui eu representei apenas alguns números, né, desse conjunto. E aí, gente, nesse caso, se for para você fazer todos e você contar, vai ficar muito complicado. É por isso que nós precisamos de técnicas de contagem. Só para você saber, daqui a pouquinho, na outra aula, né, falando sobre o princípio fundamental da contagem, eu vou mostrar para vocês quantos elementos possui esse conjunto. Mas se nós formos fazer o cálculo aqui, nós vamos chegar aqui, ó, que esse conjunto ele possui 336 números de 3 algarismos todos distintos. Então, observa que realmente é um pouco trabalhoso você contar de um por um, certo? Então, por isso que é importante nós conhecermos as técnicas de contagem. Beleza, galerinha? Gente, essa aqui foi uma aula introdutória, né, falando um pouquinho para vocês sobre o que é análise combinatória, qual a função. E aqui eu mostrei alguns exemplos para vocês, para nós entendermos, né, por que é necessário utilizar técnicas de contagem. Muitas vezes é muito simples a questão. Por exemplo, no primeiro exemplo e no segundo, nós conseguimos aqui encontrar o número de elementos dos conjuntos A e B sem utilizar nenhuma técnica de contagem, porque aqui o número de elementos é pequeno. Só que no caso desse conjunto C aqui do exemplo 3, nós vimos que aqui já tem um número maior de elementos, então vai ficar muito complicado da gente contar de um a um. E aí daqui a pouquinho nós vamos ver qual é a técnica que nós utilizamos para resolver um exemplo como esse. Beleza, galera? Que eu já adiantei para vocês aqui que a resposta é 336. Espero que vocês tenham gostado dessa aula introdutória de análise combinatória. A nossa próxima aula vai ser de princípio fundamental da contagem. Eu conto aí com a participação de vocês, beleza? Valeu, galera! Aquele abraço, até a próxima aula!